Muy buenas Boa noches. noite. Hoy tenemos Hoje un programa temos de uma entrevistas entrevista muito especial especial con un com invitado um convidado de primera, top, la mejor persona que pude conseguir a para melhor esta pessoa entrevista. que eu poderia conseguir para esta entrevista. Bueno, Bom, ahora van a agora entender por qué vocês me río. vão entender por que eu rio. El entrevistado soy yo O entrevistado sou eu. y detrás de cámaras E nos ustedes van a bastidores escuchar una vocês voz ouvirão que uma hay un voz premio e há um adicional prêmio para quien adicional para quem conseguir quién identificar será, quem será. quién será Quem será la a esposa que me esposa que vai me atirar perguntas? Entonces, Então, yo les había eu tinha prometido para vocês, e quando alguém promete uma coisa, isso já é uma dívida, e a dívida cresce, e bom, compromiso. já é um compromisso. Vamos a Então, hablar o vamos a conversar ou começar a conversar talvez, e num programa não vamos conseguir revisar tudo, mas algumas coisas importantes ou interessantes. Isso o que eu espero, o mais importante de tudo, e que sejam edificantes, que possam servir a você. estaba esperando Eu estava esperando los 46 completar os 46 anos de caminhada, que são os 46 anos que disseram ao Senhor Jesus el que o templo, de Jerusalén o templo de Jerusalém, Herodes restaurado por había Herodes, tenido una obra teve uma obra 46 años. que levou 46 anos, Mal podía él levantar. que se ele quisera, até poderia criá-la em 3 dias. Entonces estaba Muito bem, tudo esperando bem. que se cumplieran esos Então eu estava esperando que esses 46 anos chegassem ao fim, não só deixando o tempo passar, mas trabalhando nesta terra, construindo esta estrutura haciendo e fazendo mi parte, a minha parte, lo que he creído. o que tenho acreditado, o melhor possível. Y bueno, E bom, pues ya se cumplieron 46 anos se passaram e aqui estamos. Entonces, Então, hermana irmã Paloma, buenas noches. boa noite. Muy buenas noches, hermano Alfredo. Boa noite, irmão Alfredo. Boa noite a todos os irmãos que estão pelo mundo, a todos os que estão conectados, a todos os que acreditaram, que estão acreditando, que permanecem, que perseveram, que se esforçam, que não esmorecem, a todos aqueles que sabemos que o Senhor é a resposta para todas as perguntas e podiam acontecer todas as entrevistas, todas as pessoas, todos os personagens, toda a história da humanidade, mas não há nada que se compare ao amor de Deus, ao poder de Deus, à força de Deus, à resposta de Deus, aquele que acalma as nossas águas, aquele que responde às nossas perguntas, aquele que é a nossa certeza, a nossa rocha firme, nossa salvação. A todos eles e por todas as razões pelas quais estamos fiéis e firmes aqui, hoje, esta noite, a todos eles, muito boa noite. Saludito. Ya podemos Isso é só um pequeno saludo. Poderíamos inclusive terminar aí, mas tudo bem. Se isso é a introdução, como que vai ser o resto? Muito bem. Ainda bem que aqui estou com meu cinto de segurança que me prende. poltrona E esta poltrona é forte, firme e segura. y bueno, E bom, eu vou tentar não me deixar abater. pues bien, Bem, claro, claro, para todas todas esas personas essas pessoas que a irmã Paloma menciona, bem, também eu estendo uma saudação fraterna, amiga e afetuosa, pues es la pois razón, el objetivo é isso por el cual pelo qual eu me levanto todas as manhãs para trabalhar para vocês que estão me ouvindo. Muito bem. entonces vamos a ver por dónde nos Então, vamos ver onde que a irmã Paloma pode nos surpreender. adelante. Pode prosseguir. Bueno, quiero Bom, preguntarte eu quero te perguntar que creo uma coisa que eu acho que a gente sempre se pergunta quando chega em algum lugar todas las empresas e que hoje em dia todas as empresas têm uma entrada de seus escritórios. misión, misión. Missão, visão, missão, visão. Todos conocemos de alguna manera
Todos nos conhecemos de alguma forma ou tangencialmente a missão e visão da nova igreja, mas eu quero saber para você, desde que você se aproximou ao Senhor, desde que você teve seu encontro pessoal com Deus, ¿Cuál es la meta? qual é o seu principal objetivo? Qual é a meta que você tem? Quando você atingir esse objetivo e possa dizer, bem, é aqui que termina meu caminho, ou é por isso que trabalhei nesses 46 anos, nesses 50, nesses 60, o que você tenha para continuar e que Deus nos otorgue essa presença entre nós. Qual é essa meta? Quando você pode dizer, finalmente cheguei, eu consegui, eu cumpri? Como talvez o apóstolo Paulo, em um ponto, diz, eu servi, combati o bom combate e uma coroa da justiça me está guardada. Qual seria essa meta? Sí, yo Sim, he leído eu tenho lido atención com muita atenção, y con mas também com nostalgia, as palavras do apóstolo Paulo, siempre porque sempre disse e assim ensinei que gosto mais do caminho do que a própria meta. refiriéndome, por ejemplo, E referindo-me, por exemplo, à paz, como fruto del Espíritu, como fruto do Espírito. sé por experiencia Porque sei por experiência que la paz que a paz se obtiene se obtém después depois de liberar de travar uma boa e intensa guerra. no es el resultado de Não é o resultado de esperar em silêncio e confiança, nem é o resultado de algum pensamento, nem religioso, nem metafísico. metafísico, sino Mas pues cuando quando los enemigos hayan sido os seus inimigos forem postos por escabelo de seus pés, então haverá paz. me parece Eu acho un pouco casi que triste quase llegar a la meta, triste llegar só atingir a meta, alcançar só a paz. a la corona de gloria. Tipo, alcançar a coroa de glória. Porque El objetivo de correr en el estadio porque o objetivo de correr no estádio premio, uno é o solo prêmio. lleva el premio, Um só leva o prêmio. pero correr Mas correr no estágio implica um estilo de vida, implica uma dieta, implica um horário, implica uma disciplina, um treino, um treinador. Também medição de calorias, medição de tempo, esforços. Tudo um regime y un estilo e um estilo de vida. y prácticas E práticas, e treinamento, e esforço, e ir melhorando os seus tempos. todo para poder Tudo llegar al estadio para poder chegar ao estádio para correr e obter aquele prêmio. una vida Portanto, para la carrera. é uma vida para a corrida. Se corre la carrera E a corrida, quando é corrida, pum, chega o prêmio. parece Então, eu acho que essa parte do prêmio aburrida de la é a parte mais chata da história, porque, bom, lo que sigue es que é o que vem, tipo, o que vem aí é já ficar com a medalha pendurada medalla puesta en el pecho. e ou com a medalha colocada no peito. Tipo, olha, eu estou falando simbolicamente. Claro, esa misión visiona a medida Bom, mas, claro, essa missão, visão, entradas que todas as empresas possuem na placa da sua entrada, que diz missão, visão e valores. hay una constante Existe uma constante e algumas variáveis. Uma constante que é o objetivo final, mas que foi se adaptando e modificando, né? Porque algumas coisas estão tendo, tipo, suas variações que envolvem que envuelve como que una central que es, um centro e um objetivo, que é a meta do curso. pues como les he enseñado a Pois,
como eu ensinei aos meus queridos alunos lá no Gilgal, a resposta correta é Cristo. O objetivo é Cristo. A meta é Cristo, né? Mas o que é? O que implica Cristo em nós para a esperança de glória? Nós em Cristo. Uma nova criação. Cristo como referente, como pré-existente, como regente. Então, eu já naveguei nas águas de debates doutrinários onde chegaram a dizer, inclusive, que Cristo é uma palavra que nem existe. Bem, mas tudo bem. Eu não vim para fazer discussões semânticas. Eu não estou dizendo sobre a entrevista, mas sobre vir no mundo. No entanto, na minha profissão, na graduação e na pós-graduação, eu mergulhei justamente na gramática e na semântica, na linguística e também na semiologia. Mas, acima de tudo isso, de todas essas brigas e essas diferenças gramaticais que são geralmente onde os conflitos se originam. Porque a história diz que Deus, sabendo isso, e para dividir a humanidade, fez as diferenças gramaticais. Mas isso é uma forma de relatá-lo. Eu tenho uma maneira diferente de viver isso. E a única maneira que eu encontro para resolver isso é encontrando as equivalências, a pedra de Rosetta. Os encontros gramaticais, todas essas diferenças radicam em como você entende, como eu entendo, como eu digo, como você entende. E se chegarmos a denominadores comuns, então as diferenças desaparecem. Mas ainda estamos alguns anos-luz disso. E eu não estou ansioso porque a vida não tem fim. Então, missão Cristo. Né? A realização de Cristo em minha vida, para projetar, para incentivar, despertar e reviver por fora, externamente. E que isso se repita, e que isso aconteça. E que uma grande revolução da mente, do coração, do espírito, comece ao nível da humanidade. Embora isso se veja bem longe de acontecer. E que não seja uma obra de uma denominação ou de uma organização religiosa, mas como diz o conhecido versículo João 3,16, assim amou Deus. Mas será que a nova igreja? Ou os cristãos? Não, claro que não. Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo. Agora bem, e quem são aqueles que creem no Filho de Deus? Acaso os cristãos? Eu acho que os cristãos às vezes são os menos crentes. O que acontece é que cada um quer enfatizar o seu próprio método. Eles falam, não, você tem que acreditar dessa forma, você tem que fazer isso, você tem que fazer desta forma, você tem que salvar esse dia, tem que ser batizado assim, se congregar assim, tem que cantar assim. Esta é a doutrina que você vai acreditar, a sã doutrina. Então, é assim. Tem,
esse tipo de ignorâncias carregadas de arrogância ao longo da vida, já vi. E eu consegui separar minhas paixões e minhas emoções e como que ir sublimando a paciência e a humildade. E bom, já depois de tudo, alguma sabedoria, algumas gotas de sabedoria posso desprender. É impossível que este cabelo descolorir e eu não ganhar alguma coisa depois de 46 anos de caminhada. Então, basicamente, essa seria a missão-visão. Não é tão breve como lemos numa empresa quando chegamos na entrada do vestíbulo, né? Mas, se formos à prática, é mais simples do que tudo. Se trata de encontrar-me, me conhecer, me perceber e projetar isso nos outros. Se eu não vejo, eu não posso guiar ninguém, porque um cego não pode guiar outro cego. Então eu tenho que ver, e uma vez consiga ver, abrir os olhos. Qual é o sinal de que o Filho do Homem está na terra? Ou que os cegos vejam, que os coxos andem. Bom, isso seria. Bom, isso que você está nos dizendo sobre chegar como uma grande revolução, que em minhas palavras posso dizer a transformação dos corações das pessoas faz parte dessa grande revolução, como aquele Cristo que se multiplica e se manifesta na vida de todas as pessoas. Essa grande revolução, se assim for, o que estou dizendo implica muitas coisas, porque a história teve uma série de revoluções econômicas, políticas, culturais, e aqueles de nós que estamos no meio. Eu nasci no 72 e fui testemunha de uma série de cambios que não se comparam aos cambios dos 500 anos antes de eu nascer. Então assistimos e somos testemunhas de revoluções a nível tecnológico, historicamente também, em muitas outras áreas também, políticas, culturais, militares, etc. Isso implica um investimento, né? E qualquer revolução implica que são necessários recursos para poder desenvolver e implementar essa revolução. Diga-nos como a revolução de que você fala pode ser abordada do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista financeiro, bom, grande parte dessa revolução é gratuita. Veja só. E é a mais demorada, a mais devagar. O maior processo e é o que é realizado aqui, em mim, dentro de mim. Então, tendo sustento e abrigo, ali já está coberto. A questão é que, na medida que eu já tenho pães ou peixes para compartilhar, e para partir e repartir e multiplicar para dar, então aí já a visão é universal, é para o mundo inteiro, é para toda criatura. Como está escrito, toda criatura, nem diz só para os humanos, mas para todas as criaturas. Então, claro, aí já é um salto quântico. Nem é pelo menos exponencial, é muito mais. Então, entramos absolutamente no reino do inverossímil. Eu lembro que, em certa ocasião, há alguns anos, eu di uma série de conferências e atingia públicos diferentes em lugares diferentes, em cidades diferentes, e perguntava
de cifras, em termos de números, tratando de despertar tentando de acordar as pessoas e explicar que, por exemplo, que a panela da sua casa mayor. for maior para caber um peixe maior. E aí o que eu conseguia era uma gargalhada alta, como se eu estivesse contando piada. Quer dizer, é tão inverossímil, Lo que, no solo lo que não apenas o que se puede necesitar, sino lo que pode ser necessário, mas o que você e qualquer um creer que possa acreditar en todo lo pode gerar em todos os campos, pues entra en el terreno de lo inverosímil. que entra no reino do inverossímil. E alguns dizem, mas como é possível? Sabiendo eso, pues Sabendo isso, particularmente, esperei esperado para que sea notorio a parte sobrenatural. Esperei que essa parte fosse natural, fosse perceptível. Alguna vez mencionaba que Algumas el vezes judaísmo, que es, digamos, eu mencionei sobre aquele judaísmo que é, digamos, ela é a base sobre a qual o cristianismo é construído, né? Porque no final Jesus nasce judeu e o cristianismo nasce em Israel, em Jerusalém, e os primeiros crentes são judeus, etc. Portanto, o judaísmo se alimenta y se nutre é fundamentalmente alimentado, nutrido e sustentado por hechos sobre por fatos sobrenaturais. que Em outras palavras, una manifestación sobrenatural, tipo, surge uma manifestação sobrenatural, aí tem trovões, relâmpagos, som de buzina, cosas como esta tipo, coisas assim, nuvens, redemoinhos, suceden, coisas que aconteceram, ou não sei, mas aquele relato gera um fundamento e a base do judaísmo, ou seja, eventos, fatos sobrenaturais. Esse é o ponto deles. Ou seja, não é que apareceu um personagem chamado de Moisés que um dia veio andando pelas ruas do Egito e disse a eles, gente, vamos sair daqui, que, olha, eu trago aqui um livro que Deus escreveu e eu vou compartilhar com vocês e vamos sair. Não. As coisas tinham que acontecer e a comida tinha que vir, alguma operação tinha que ser vista sobre as águas, que sopre um vento, que exista alguma coisa, que venham codornas, que venha aquela Shekinah, que algo assim fosse visto. Mesmo que não entenderam. E talvez até o dia de hoje não se entende, mas que falem disso. Isso é Deus, pensarão. Porque sempre que você não entende algo que é incompreendido, você fala que é Deus. E esse é mais ou menos o conflito eterno que tem a ciência e a religião. Então, os vulcões é porque Deus supostamente está irado. E o granizo é Deus está furioso. E a seca é que ele está mais enfurecido do que nunca. E choveu, não, é que ele já ficou calmo. Então, sacrifícios de crianças, mulheres, virgens, animais, tudo para agradá-lo. Bem, toda essa mitologia do homem e tudo isso. Então, é claro, tem algo que precisa ser feito ali. Existe algo comumente que chamamos de Deus. Bom? E precisam do sobrenatural. Quer dizer, não podemos fazer isso com as moedas do cofrinho. Então, bom, quando eu começo com o patrimônio negativo, pois eu fui, entre aspas, deserdado dos meus pais pela barbárie que eu aparentemente estava cometendo por estar naquela estranha atividade espiritual.
sendo que até então eu era uma pessoa normal ou racional. Então, bem, saí de casa e fui expulso. Fui echado fuera E, y perdí los privilegios. e eu perdi os privilégios de filho. Pero no fue Mas isso não foi por sempre. mis padres. Isso foi até que meus pais receberam verdadeiramente a palavra, algum tempo depois, alguns anos depois. E aí eu já consegui, bom, trazer um pouco de luz e paz para o lar, para a minha família, etc. E então, mais uma vez, eu tenho o apoio dos meus pais, que me legaram um patrimônio que eu Uso para mí. não usei em meu benefício na época. Mi madre me Mas, por exemplo, minha mãe deu para mim uma propriedade que hoje em dia poderia valer $1 milhão, e o que isso produz y lo que eso renta foi e é destinado para a obra, para la obra, lo mismo que los ingleses assim como a renda no interior da obra. por muchos años. Eu nunca eu nunca usei por muitos anos, nunca usei nem vi nada disso. Nada para o meu próprio uso. Los hermanos, para las necesidades. Não, mas era tudo para os irmãos, para suas necessidades, até que uma dinâmica sobrenatural ocorresse. Entonces, Esse é. objetivos Então, verossímiles, para objetivos inverossímeis, métodos inverossímeis. Ou seja, un monte um Deus descendo de uma montanha é inverossímil. un hombre que muera y se Um levanta. homem que morre e se levanta 3 dias após a morte é inverossímil. Entonces, Então, esa parte que mencioné, essa parte que você mencionou é bem interessante. verosímil, 25. Bien. ¿Qué tiene que Tudo ver? bem. O que Dijiste, bueno, tem Cristo a es ver? como la Você diz, respuesta bem, a Cristo, que é como a resposta verdadera, real, y buena y verdadeira, boa e válida para todas as perguntas. ¿Qué tiene que ver Cristo? O que Cristo tem a ver com a palavra consciência? Tiene que ver A palavra consciência tem a ver com Cristo, Cristo tem a ver com a consciência. Sí, claro. Sim, claro. Bueno, aquí va. Bem, olha, aqui vai outra suposta heresia. Seriam quase sinônimos. Ou seja, Despertar es igual a conciencia. acordar é o mesmo que consciência. E consciência e acordar Encontrar eso. é encontrar isso. Eso Mas e que é isso? Esse daí é o esa pleroma, esa é o plenitud, pleroma, essa plenitude, ese todo, esa aquele infinitud tudo, aquele infinito dentro do finito. encontrar lo infinito en lo finito. Encontrar o finito, encontrar o infinito dentro do finito. Corazón de hombre, Oh, como que é possível que um coração de um homem, não sei quanto pode pesar, nossos amigos médicos já podem dizer para a gente se são 700 gramas, não sei lá, ou um cérebro, ou uma massa encefálica, quer dizer, como é que é possível que um Deus, ou um cosmocrato, sei lá, diseñador, que é projetista, desenhador, primeira e última causa de todas as coisas, con sus planes, com sus seus propósitos, planos, com seus propósitos, metodología, com sua metodologia, com esencia, a sua essência, te cabe aqui, te cabe aqui, ou seja, o infinito no finito. Então, promocionar. bem, eu não posso aceitar o pensamento de que não podemos entendê-lo porque é que Deus é muito grande. Não, eu não vou apoiar isso daí. Entenderlo porque nos Quer dio dizer, sim, facultades podemos entendê-lo porque Ele nos deu faculdades, porque Ele nos deu uma mente para usá-la, para entender as coisas. Yo mismo educo a nuestra Eu mesmo eduquei a nossa filha dizendo coisas como que, olha, não acredite em tudo o que dizem para você, nem mesmo o que eu estou te falando agora neste momento. escudriña todo, Examina tudo, indaga, indaga, pergunta, analisa. tienes que cuestionar las cosas. Você tem que questionar as coisas.
quieren crear Querem criar no solamente una aldea, não apenas uma aldeia global, mas que a aldeia seja habitada por humana. povos onde as pessoas tenham os mesmos comportamentos. Yo te invito para que te Eu convido você a se vincular ao processo da revolução, primeiramente quebrando essa posição de subordinação. sí podemos Sim, podemos sim ser um coletivo, mas que seja um coletivo de indivíduos acordados, alertas. Então, para isso, temos que quebrar esquemas, paradigmas, derrubar altares. E todos podemos? Todas las personas, Todas as pessoas podemos fazer parte disso? si yo digo, Sim, eu digo que sou X, sou Pedro Pérez e digo, eu estou interessado no que este homem está a dizer. Gosto, atrai-me, sinto-me identificado, eu quero. Todo mundo pode? creo que sí, Eu acho que sim. solo Somente pequeña diferencia a única pequena diferença el tiempo. é marcada pelo tempo. El tiempo lo O tempo é determinado por você. tú, Pedro Pérez. Você, Pedro Pérez. Si te interesa lo que Se você está interessado no que esse homem está falando, então você já está num bom momento, porque está ouvindo. próximo, Você vai estourar essa casca daquele ovo e fica bicando aí, fica bocando até a casca quebrar e você sai. Ou seja, yo soy un maestro que está eu sou um mestre que tenta trabalhar para a supressão dos mestres. la ley de la A lei da negação. o sea, Ou seja, parece que estou construindo uma religião que é a anti-religião. Esse é o ponto. todos, Olha, todos, todos, ¿no? é Solo es É cuestión. só uma questão de tempo e estaremos todos lá. Lo más fácil es excluir. A coisa mais fácil é excluir, dizer, sim, tudo bem, todos menos os gays. Os gays e os negros. Os gays e os negros, nem as mulheres. Nem os gays, nem os negros, nem as mulheres, nem os idosos, nem os gays, ninguém deles. Também nem os latinos. Então, aí não sei. Ya quedó, no sé, Não, nem você. o sea, empiezo a excluir. Quer dizer, começam a excluir. E essa é a modalidade. Y nos separan. E nos separam. Separan Por raça, por sexo, por afinidade política, o hasta por afinidad. ou até mesmo por afinidade esportiva. Quer dizer, Estamos trabajando mas aqui estamos trabalhando pela revolução da unidade. E isso daqui leva tempo para entender. Eu sei. Yo me acuerdo que de niño me Eu lembro que quando criança me ensinaram unidades, dezenas e centenas e um ponto que indica mil. y todo Tudo começa na unidade e tudo termina na unidade. Então, la unidade. en la mul- A unidade na multiplicidade. E quem encaixa aí? cabes tú. Você encaixa aí absolutamente. Se você acreditar, você pode. Si no crees, Se você não acredita, también tudo bem, você também tem toda a razão, mas se não é assim então, se você fala que não. Se você acha que não é assim, não é assim. Ou seja, pode manter a distância até o momento que seja indicado. persona que no Eu era uma dessas pessoas que não acreditava e falava que, isso daqui é um absurdo, isso é coisa de fracos para os ignorantes. fui beligerante. E eu fui beligerante e belicoso. Eu fui um oponente verbal e físico contra todos esses tipos de coisas que são as que eu faço, digo e penso e ensino hoje em dia. y la última pregunta, E a última pergunta: ¿qué actos nos que atos nos ayudan ajudam a alcançar esse despertar? Que atos externos? Quer dizer, já sabemos que deve haver uma transformação, uma expansão da consciência, do coração, mas materialmente hablando, materialmente falando, já na parte cotidiana, actos o que atos para fora? Porque tudo isso está dentro, certo? Trabalho interior. hacia afuera? Externamente, que atos nos ajudam a desenvolver, a atingir esse despertar do que você tem falado?
Primeiramente, Bueno, querer bom, no querer, es un acto, es mas isso aí ainda não é um ato. una fuerza É uma força interior que que te lleva a te querer, leva a que te acreditar que ainda não, nem é um ato. Entonces, Então, pasamos a la tercera já a partir daí, passamos para a terceira fase, que sería que depois de querer e acreditar, a qual seria creador ser criador del entorno do entorno, do ambiente que eu preciso para fazer lo o que estamos fazendo. Então, crear. criar. Como que crear las Eu tenho que criar as condições. Eu não vou esperar que as condições me sejam dadas. Eu não vou esperar o inverno. Eu faço chover. Eu não vou esperar o verão. Eu faço parar a chuva. no voy a esperar Eu não vou esperar a paz. la paz. Mas faço a guerra para poder trazer a paz. Ou seja, Empiezo a começo a agir com concordância desde las cosas más sencillas. das coisas mais simples, como sorrir. Sorrir. Sonreír. Hay personas Tem gente que tem que quieren una vida uma vida e querem desenvolver um ministério sendo amargados. Ou pelo fato de que o que se está falando seja importante, não precisa ser necessariamente que você tenha uma cara séria. Ou seja, você pode dizê-lo de maneira agradável, alegre, jovial. Então, a primeira coisa é sorrir. Esse é o ato que te ajuda a criar o ambiente. Mas sonreír sorria genuinamente, genuinamente. no como Que não seja como um vendedor ruim, mau, genuinamente de corazón. mas que seja genuinamente de coração. Sorria com o olhar. Es que se- E é que todos os músculos faciais que que se pueden podem até ser identificados quando você sorri de verdade. sobre todo ya lo Por sobretudo, a gente já falou sobre isso, os orbiculares dos olhos, que fazem a diferença entre o mau vendedor que ri e diz falsamente, sim senhor, é um prazer atendê-lo, mas essa pessoa não está interessada em sorrir, de verdade. Como ao contrário, quando sai do coração. De coisas tão simples quanto isso, como abraçar também, como ser carinhoso com as plantas, com os animais, com as crianças, com os idosos. Ser respeituoso com as mulheres, respeitoso com as diferenças, com as pessoas que pensam diferente de você ou agem diferente de você. E dizem, é que esse daqui faz isto, ou diz esse daqui que eu não gosto também. Mas veja, o respeito pela diferença mostra o nível do seu desenvolvimento espiritual. Se o seu reino dos céus é exclusivo, você ainda tem um longo caminho a percorrer. Chame seu reino como se chame, ou seu rei como se chame. Tem um longo caminho para percorrer. Então, seja generoso, seja um doador, faça oferenda. Isso é uma forma, por exemplo, de expressar o que está no seu coração e que te ajuda. A sua pergunta é uma atitude que me ajuda. Isso ajuda. Isso ajuda a se suavizar, a soltar uma terra que está compactada, feita torrões, quase feita de fragmentos de rocha e precisa ser quebrada para ser dúctil, para que se esfarele e possa ser tipo... Para que a vida possa se desenvolver aí. Isso, movimentar-se nela, claro, porque senão são pedregais, e se cair no pedregal, essa semente se perde. Então, tem que ser um doador, que isso é importante, sorrir, que também é importante, abraçar é importante, ser gentil, ser tolerante, ser inclusivo é importante. Esses são pequenos detalhes e ser tolerantes com os outros, mas exija de você mesmo, exija mais, exija-se disciplina, esforce-se, mude. E que uma das coisas que acontece,
hoje em dia, e já vamos terminar porque estão me dizendo aqui que o tempo acabou, é que passam os dias, as semanas, os meses, ou os anos, talvez décadas, e somos as mesmas pessoas. Só que estamos envelhecendo, mas pensamos da mesma forma, falamos igual, opinamos igual, mas não deve ser assim, não. Evolui, olha, mude. Tem que evoluir, tem que mudar seus métodos. Não é que coma igual, durma igual, que faça tudo igual. Vamos rebobinar, reformular, redefinir tudo. Faremos novas todas as coisas. Portanto, levaremos algum tempo, sim, para traduzir o que significa quando dizemos que estamos construindo a unidade. Essa é a maior revolução que já aconteceu. Não foi a Revolução Francesa. Não foi a Revolução Bolchevique, não foi nem a Revolução dos Comuneiros, nem foi nenhuma outra antes dela. Nem foi a grande Revolução Cultural Proletária da China. Não. É a Revolução da Unidade. É a Revolução do Espírito. O Espírito não tinha somente esse movimento. E o Espírito movia-se sobre as faces da água. Mas não houve realmente revolução lá. Mas estamos aqui proclamando. O som da trombeta está soando e está convocando aos valentes. Mas bem, primeiro tem que estar acordado, né? Porque se pode ser muito corajoso, mas se está dormido, aí não vai ouvir nada. E o clamor, não vai ouvir nada do clamor do som da trombeta, mas vão ficar juntos. E isso daqui é mais profético do que histórico. Vão se juntar dos 4 cantos da terra. E isto aqui, olha, vai ser o barulho da vida, o rugido do mar, que vai causar uma comoção em todo o mundo, no mundo inteiro. E vocês vão produzir isso dentro de vocês. Eu também, sem deixar de sorrir, sem deixar de ser carinhoso com as crianças, amoroso com os idosos, carinhoso com os animais e plantas, generoso em dar, generoso no abraçar e genuínos ao sorrir. Muito obrigada. Obrigado a você. Acabou. Meus caros, bom, este é um primeiro encontro com a esposa e uma primeira entrada em uma experiência de 46 anos. Obviamente, não chegamos a conversar ainda sobre nada. Eu me lembro, por exemplo, que em dias anteriores, 2 amigos saíram conversando, eram marido e mulher, e disseram que estiveram naquela cidadezinha e lá encontraram a Juanito e Pepito, e depois foram para outra cidade e ficaram lá alguns outros anos. Bem, nós ainda não conversamos sobre nada desses 46 anos. Ainda não falamos sobre maravilhas, nem milagres ou prodígios, nem de nomes de pessoas, de cidades, nem de países, nem nada. Não dissemos nada, mas generalidades, a missão e a visão que você ouviu. Porque a irmã Paloma nos apresentou dessa forma. É importante dizer para vocês que estas perguntas que ela faz são autônomas, ela que fez, e eu as conheço só diante das câmeras. Não é como naquela situação dos políticos que entregam um roteiro e eles dizem: você tem que me perguntar isso daqui. E são questões que preparam, estudaram com antecedência, assim. Então, não, aqui é diferente. Então, só me resta me despedir de vocês, enviar um cordial, um abraço fraterno e caloroso e bem afetuoso. Todos os dias nos fortalecemos porque estamos construindo unidade.
Este es el buen momento para que tu voz sea escuchada en los cielos de tu mente, en los cielos de tu corazón, en los cielos de los cielos, en el reino de los cielos. Abre tu boca, pronuncia la palabra, abre tu corazón, sabiendo que aunque es un clamor mundial, hay quien puede distinguir una estrella de otra estrella. Tú eres único y singular en el universo de la creación del Espíritu. Hineni, Señor, puedes decir, aquí estoy presente. Y abre tu corazón para que sean escuchadas y conocidas todas las cosas secretas que están allí, solamente entre tu Dios y tú, entre tú y tu Dios. Este es el buen momento. Está sonando la trompeta, el shofar, y Dios empieza a juntar de los 4 extremos de la tierra todos sus valientes, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, unos y otros indistintamente, sin hacer acepción de personas, un haz de voluntades, un haz de corazones. Este es el momento. Estamos construyendo unidad. Este es el momento de tu unidad con Dios.
entre tanta tristeza.